Amados irmãos, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos a esse encontro de almas para refletirmos um pouco sobre o verbo amar. Praticar o amor. Que Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, nos proteja, nos abençoe, nos ilumine e que nós possamos aprender um pouquinho mais dos ensinamentos do Mestre amado Jesus e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Que a doce paz de Jesus se estabeleça em todos os corações, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Me chamo Nelci Kumer, sou trabalhadora da casa. Estamos aqui com muita alegria, com muita paz, agradecidas a Deus por essa oportunidade para conversarmos um pouco, refletirmos um pouco sobre a prática do amor. No nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, Jesus vem dizendo que ele não veio destruir a lei, mas fazê-la cumprir. E a lei que Moisés recebeu no Monte Sinai, os 10 mandamentos, eles foram estudados e traduzidos pela doutrina espírita no livro dos Espíritos, na sua terceira parte, como as leis naturais, as leis morais, as leis de Deus. Mas Jesus, então, resumiu os 10 mandamentos em 2, muito abrangentes, e que nós estamos, até hoje, séculos e séculos a fim, tentando colocá-los em prática. Que diz, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro, nós temos que saber, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, onde contém a filosofia da nossa doutrina espírita, a questão, que é Deus? E aí vem uma explicação maravilhosa, uma explicação muito autêntica, muito fácil de se entender. E lá pelas tantas vem, então, explicando quais são os atributos dessa divindade. E nós, entre tantas, escolhemos, interiorizamos em nosso coração a que diz assim, Deus é justo e bom. Se Deus criou tudo que existe no universo, é o Criador de todas as coisas, e Ele é justo e bom, o que mais eu preciso saber sobre Deus? Então, como é amar a Deus? E o que é amar? Muitas vezes ficamos pensando, né? Amar, será que amar a Deus é rezar muito? É fazer muito sacrifício? É muitas doações? Como é que é? Diz um filósofo nosso que quem ama, cuida. Aí fica fácil da gente entender. Se Deus criou tudo que existe no universo, nós vamos nos deter no nosso planetinha, no planeta Terra, nossa casa maravilhosa, onde Deus nos colocou para nos servir como uma escola, onde devemos aprender a amar. E aí, muito tempo depois dos 10 mandamentos, veio Jesus, então, para nos ensinar a amar. E esse livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um tratado, se nós seguirmos as lições daqui, nós vamos nos preparar para o reino dos céus, para a felicidade, porque nós realmente aprendemos a amar. Amar significa puxar de dentro de nós, do nosso coração, as mais belas fibras, os melhores sentimentos, aquela força, aquela luz
em torno de quem nós amamos. Então, amar a Deus é porque Ele criou tudo, e Ele é justo e Ele é bom. E amar ao próximo como a si mesmo, o que significa se amar? Se nós queremos o bem do nosso próximo, devemos praticar com ele a caridade, como ensina Jesus. Também lá no Livro dos Espíritos, que ele diz, a caridade é o amor em movimento, com o segundo Meimei. A caridade é o amor. E o amor se pratica como? São 3, a gente chama de BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Sejamos bons para todos, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. Amar indistintamente, compreender as pessoas. Sermos indulgentes é a segunda, aceitar as pessoas como elas estão, como elas são no momento. Porque ninguém passa por uma encarnação indiferente. E perdão é a terceira, perdoar. Primeiro o auto-perdão, nos perdoarmos as nossas faltas, nossos erros. Se nós cometemos muitos até ontem, agora nós já aprendemos um pouco mais, vamos saber nos cuidar. Vamos saber perdoar, entender, porque a indulgência diz que temos que aceitar as pessoas como elas são, porque estamos assim. Se nós quisermos, se nós tivermos a consciência, nós vamos nos melhorando dia a dia. Um dia nunca será igual ao outro. Estaremos cada vez melhores. E então, se nós amarmos a Deus, nós temos que amar tudo que Ele criou. E o importante é a gente passar isso que nós estamos aprendendo, ou que nós já sabemos, passar para as outras pessoas, para os irmãos do caminho. O mais interessante é quem lida com criança, quem tem sorte de ter criança em casa, sobrinho, filho, neto, bisneto, sobrinho, seja afilhado, quem for, vizinhos, ensinar as crianças, porque as crianças são os melhores divulgadores do amor e de qualquer situação. Elas aprendem de verdade e levam para a vida. Então, se Deus criou tudo, nós vamos nos deter no nosso planeta, no planeta Terra. Vamos ensinar as crianças o formato do nosso planeta. Onde é que nós habitamos na crosta terrestre, né? E que tudo o que tem, tendo sido criado por Deus, tem uma finalidade. Ainda hoje uma criança, minha vizinha, comentou comigo, ai, que frio horrível, e aí falou um palavrão. Eu disse a ela, precisamos ter frio também. Ah, mas por que frio? Porque para o equilíbrio da natureza. Há muitos insetos, às vezes, quantidade de ovos de insetos pelo lodo, pelo barro, pela água, que o frio controla. Sem contar as plantas, os vegetais que necessitam. Então, para o equilíbrio da natureza. Porque, meus queridos irmãos, que o ler, o estudar é importante. Como é importante a gente fazer com que a criança aprenda a gostar de ler, para se informar, para lazer, mas principalmente a gostar de estudar, de clarear a mente, de encher a sua mente e seu coração de sabedoria, através da sabedoria dos nossos ancestrais, daqueles que vieram primeiro, daqueles que observaram mais, daqueles que escreveram e que nos deram de presente. E quem sabe nós escrevermos também para passarmos adiante essas informações. Então a criança tem que saber que do pó nós viemos e do pó para o pó nós voltaremos. Porque o nosso planeta foi criado da poeira
das estrelas, dos outros astros. E foi assim que foi se desenvolvendo. Então, basta observarmos que, se fizermos um exame de sangue, o nosso sangue revela quanto nós temos de muitos minerais que tem na Terra. Ferro, cálcio. Muitas vezes estamos em desequilíbrio, nós temos que tomar um remedinho, mudar a nosso método de vida, nossas refeições, para equilibrar. Porque nós utilizamos, tudo que nós nos alimentamos vem da terra. A água. Como é importante a gente ter essa consciência que ninguém vive sem água. Nosso corpo é feito mais de 70% de líquido. E nós temos que tudo que podemos cuidar, a limpeza, a conservação, o uso da água. A criança aprende e nunca mais esquece. Quando vai escovar os dentinhos, fechar a torneira, vai tomar o banho, com parcimônia o uso da água. Não utilizar esses detergentes, essas coisas que vão prejudicar a água. Saber que o óleo, tudo que é oleoso, fica na superfície da água. E aí a água não pode evaporar. As minhas bisnetinhas, uma de 4, uma de 6, elas fazem o teste do espelho na frente da boca, quando conversa, quando canta, para ver como fica embaçado. Quando eu alfabetizava crianças há 30, 40 anos atrás, ainda alfabetizo, graças a Deus, adultos, desde 95 aqui nesta casa, 11 anos aqui, agora mais 12 anos em outro espaço. Então a criança aprende, a gente levava para as crianças, e agora para os adultos também, muitas vezes a gente faz esses mesmos testes, né? Um fogareirinho de álcool, né? Com uma panelinha, uma latinha, com água, e a gente colocava um espelho em cima para ver como o vapor da água sobe, e ela se condensa e depois cai em forma de chuva, né? no universo, no céu. Então, são pequenos testes que a gente faz, e é gostoso de fazer agora, em função da pandemia, que as crianças, os pais, os parentes ficam mais próximos, mais tempo junto com as crianças, tem muito espaço para fazer esse tipo de brinquedo, que acaba sendo um grande ensinamento. Então, o cuidado com a terra, o cuidado, então, com o lixo, que a gente tem que selecionar. A criança aprende desde pequenininha a separar o que é lixo orgânico e para que serve o lixo orgânico, o que é o lixo reciclável. Tudo que é reaproveitável, a gente tende a fazer esse reaproveitamento, né, de embalagens, de sacolas, de vidros. Por exemplo, o vidro, a criança aprende na escola que o vidro é feito de areia. Mas tem areia em abundância para fazer vidro? Tem. Mas a energia que se gasta, né? Tem que fazer todo esse acompanhamento para que a criança entenda, já desde de pequena, como a gente tem que respeitar, né? Então, a terra, que produz tudo o que a gente precisa, a água que nos dessedenta, que é necessária para o desenvolvimento de tudo que existe sobre a terra, né? O ar que respiramos, como a gente tem que cuidar. Não poluir o ar. Precisa que a criança aprenda desde pequena que uma palavra ela paira no ar. Que o nosso pensamento toma formas e que polui o ar. Então, se nós pronunciarmos apenas palavras bonitas, palavras de afeto, de carinho, de ternura, de incentivo,
essas palavras vão iluminar a terra. Ao passo que os palavrões, as palavras tristes, as palavras depressivas, elas prejudicam e muito. Então, quanto mais o otimismo tomar conta de nós e se espalhar, mais nós estaremos ajudando, mais nós estaremos demonstrando ao Pai Celeste o nosso amor por Ele. Porque não adianta vocês me amarem, vocês me quererem bem, me encherem de presente, se vocês odiarem, se vocês prejudicarem meus filhos, os meus netos, as minhas bisnetinhas. E assim, imagine Deus, né, que é o Criador de todas as coisas, que cada um de nós é diferente do outro. Somos únicos no universo. Esse carinho, esse afeto, esse desejo de Deus que nos concedeu a terra como escola e que nós vamos passando depois, conforme o nosso merecimento, para outros mundos habitados, mais felizes do que o nosso, mas que nós temos obrigação de auxiliar o nosso planeta a se melhorar. É tão bom quando chega no fim do dia que a gente pode sentar, meditar um pouco e pensar o que eu fiz de bom hoje. Qual foi o meu auxílio no progresso do nosso planeta? Se eu plantar num vasinho um pezinho de manjericão, eu já estou ajudando. Agora, se eu jogar uma sacola de lixo no rio, na água ou na rua, um copo descartável que seja que eu jogo, já é um prejuízo para a natureza. Então, fazer essa reflexão, fazer um plano de vida, o que eu posso fazer amanhã para melhorar, né, aquilo que eu deixei de fazer hoje. E nessa época de pandemia que nós estamos passando, nós temos muitas oportunidades de praticar o bem, de fazer a caridade, de amar o próximo. Não é só doando nossas roupas usadas ou doando alimento. Muitas vezes é falar um telefonema para aquela minha tiazinha, que faz tempo que eu não ligo. Eu escrever um bilhetinho, botar embaixo da porta da minha vizinha, que está depressiva. É mandar um gesto de um beijo para uma criaturinha que tu vês que está necessitada de apoio. É uma palavra de incentivo. Muitas vezes as pessoas nos ligam e dizem, olha, perdi minha mãe, um sofrimento atroz, não pude fazer o sepultamento. A gente tem que contar a verdade. Nós não morremos, nosso espírito vive. Se Deus permitiu que o corpo de tua mãezinha pereceu agora, no outro lado da vida, na espiritualidade, os bons estão fazendo tudo de melhor para recebê-la. Esse corpo precisou ser entregue agora, mas ela no outro lado da vida está bem recebida, está gozando da glória do Senhor, muitas vezes ao lado daqueles parentes que antecederam na pátria espiritual. Ela voltou para a casa do Pai, onde todos nós vamos um dia. Então, a palavra de incentivo, tenha força, tenha coragem. Deus permitiu que tu vivas porque tu tens uma missão ainda importante nessa terra. Né? Porque a gente às vezes diz, ai, como é que tu pode? Fosse eu, não ia aguentar. Isso não ajuda nada. Tem que mudar os nossos sentimentos, não é falar o que não sentimos, mas é aprimorar os nossos sentimentos, te colocar no lugar daquela pessoa e ver o que tu gostarias de ouvir. Quais as palavras que vão te incentivar, que vão te dar força, que vão te dar coragem, que vão aumentar a tua fé e a tua esperança. Porque o amor
Não é aquele amor sexo, aquele amor, né, sensações do corpo unicamente. É amor da alma. O amor não prende. Não diz, eu quero que tu seja só minha, quero que tu seja só meu, quero que... Não, o amor liberta. O amor quer que tu sejas feliz do jeito que tu entendes ainda. Se eu achar que a tua conduta está errada, não vou aplaudir, mas também não vou recriminar. Porque um dia, se eu estiver certa e tu errada, tu vais entender. E será, muitas vezes, pelo meu comportamento, pelo meu exemplo, e não para aquele monte de palavras que eu vou dizer, talvez xingando, talvez te magoando. Então, usar essa benevolência para com todos. Sentir o que a pessoa sente, para que tu possa avaliar a dor. O Jesus veio para nos ensinar a amar. Porque só o amor liberta. Só o amor liberta. E Jesus veio em todos os seus ensinamentos ensinar o amor. Aquele desprendimento, aquele desejo de ver o outro bem, de ver o outro feliz. De ter uma sensação de paz interior. Todas as lições que ele nos deixou têm essa direção. As palavras, então, que nós pronunciamos, que elas sejam palavras construtivas, palavras de afeto, palavras que nos conduzem a um sentimento mais nobre, mais eficiente. Temos tantos talentos que Deus nos deu de graça, né? Talvez assim, em outras encarnações nós tenhamos desenvolvido esses talentos e que agora temos a sorte, temos o poder, temos a chance de colocá-los em prática. São tantos os nossos talentos, né? Pensa bem o que tu tens uma pessoa ao teu lado que não sabe ler, um adulto, e que gostaria e tem até vergonha, muitas vezes, de demonstrar a sua ignorância das letras. E que tu acolhe, e que tu explica que isso é uma condição que pode ser resolvida com o tempo, que pode ser resolvida com amor e que ela pode recuperar esse tempo. É uma coisa que é como lembro quando em 62, quando me formei em Soledade, professorinha, né, normal regional, um curso muito interessante e que a nossa professora que apadrinhou a turma nos explicou que naquela época se usava o anel de formatura. E ela mandou que nós verificássemos o anel. Depois até o padre abençoou na hora da missa os anéis. E ela mandou que a gente verificasse. Era um ônix redondo com uma estrela no meio. E dentro dessa estrela devia ser um brilhante, né? Uma coisa luminosa. E ao redor, todas estrelinhas, todos diamantezinhos, devia ser, né? Brilhantes, digamos assim, aparentemente, pelo menos, né? E ela explicou, o ônix, a pedra preta, representa a ignorância. E a estrelinha brilhando representa a professora que vai, então, tornar luz, iluminar essa ignorância que é o analfabetismo, né? E vai fazer brilhar, vai iluminar. E essas estrelinhas ao redor, essas pedrinhas, são os aprendizes, que vão brilhar cada vez mais. E aí eu lembro daquela passagem de Jesus que diz, brilhe mais a tua luz. E nós estamos aqui para fazer brilhar a nossa luz.
E nós temos essa condição de cada vez mais fazer com que a nossa luz brilhe, e brilhe com força. Não iluminando somente a nós, mas iluminando talvez os irmãos do caminho, para encontrarmos o caminho certo, o caminho do bem, o caminho da luz, da bondade. Então, como falava nas leis morais, no livro 3 do Livro dos Espíritos, tem a lei do progresso. E o progresso, ele é necessário e ele se faz, é importante nós, individualmente, nos compararmos conosco mesmo. Há 10 anos atrás, como era a Nelci, que hoje vos fala? Alguma coisa nela melhorou? O que foi que melhorou? Eu não vou me comparar com os outros, porque eu quero ter o cabelo de fulano, quero ter a postura de ciclano, quero ter a cultura não sei de quem. Vou me comparar comigo mesmo e tentar me melhorar cada vez mais. Porque a escola, ela trabalha de duas maneiras. A instrução, fundamentalmente, e a educação. A criança deveria ir para a escola já educada, né? Mas na escola a educação e a instrução deviam andar paralelamente. Mas, infelizmente, muitos de nós, os professores, têm dificuldade financeira, têm que trabalhar em 2 ou 3 escolas atualmente. Não dá tempo de fazer o que se fazia antigamente, quando se conhecia todos os alunos pelo nome, quando se conhecia os pais, se fazia as reuniões, com festinha no final. Vai voltar, eu tenho certeza que vai voltar essa época em que o professor tenha a possibilidade de ter essa harmonia interior para poder dar tudo de si, a educação e a instrução concomitante numa sala de aula. Queridos irmãos, o progresso, então, ele deve ser moral e intelectual. Tá? Eu falava na escola, educação, instrução intelectual e a educação moral. Então, que essas duas asas andem juntas para poder voar bem alto. E que, ao colocar os nossos talentos a serviço do próximo, quem mais sai lucrando somos nós. A felicidade é imensa. Então, o amor é isso. O amor é a caridade. O amor é benevolência, a indulgência e a perdão. E é ver as outras pessoas felizes. E é fazer tudo o que está ao nosso alcance para que a felicidade se instale nos corações de todos nós. Jesus fez muito isso, nos deu exemplo e ainda nos dá as suas lições que estão aí à nossa disposição. Amar e amar muito. Quem ama cuida, quem ama compreende, quem ama salva. Então, colocarmos em prática esse nosso amor incondicional. E, para encerrar, eu vou ler um pequeno texto de Emmanuel, que é Deus sabe. Deus conhece, em verdade, todos os sofredores. Não acuses ninguém pela dor que há nas ruas. Não agraves a luta das crianças sem lar. Não faças julgamento de supostos culpados. O que o céu quer saber é o que fazes no bem. Não condenes, ampara. Deus acredita em ti. E assim, queridos irmãos, vamos encerrando nossa fala na tarde de hoje, agradecendo esse Pai justo e bom que nos concedeu essa encarnação, mais essa encarnação, para que aprendamos um pouquinho mais a prática do amor. Que vibre nossos corações em cada palavra, em cada gesto, em cada ação, em cada prece, que possamos fazer em benefício dos nossos irmãos. Que a paz, o amor de Jesus
se estabeleça em nossos corações, para que tenhamos uma encarnação proveitosa, com paz, com luz e com muito amor. Que assim seja.